Fala galera, vamos da Costa Trader, mais um vídeo operacional aí do dia 26 de janeiro de 2021. Falar um pouco do índice, no mini índice aí o gráfico à esquerda 5 minutos, à direita de 15. Agora no início eu vou mostrar para vocês o gráfico de hoje, mais conhecido como árvore de Natal, né? O mercado ele dá um spike para cima, acumula um pouquinho e dá um spike para baixo. É um dia não muito fácil de operar, a meu ver. Ele não oferece alguns pullbacks para entrada, ele muda de direção repentinamente, né? Na verdade não foi tão repentino porque ele acumulou, mas se a gente for observar, o mercado ele chegou a subir da mínima para a máxima até o meio do dia aí 2.600 pontos e caiu 3.000, né? Então 3.100, quase 3.200 pontos. Então, se a gente for pensar em termos de volatilidade para day trader, é muito bom, né, por causa da amplitude, porém, em termos práticos, assim, de operacionais, a meu ver, não é tão simples, tá? Apesar de ter dado boas oportunidades e inclusive, ter sido até um dia bom para mim, mas eu entendo que não é um dia fácil, perfeito? Bom, logo no início do dia, eu ignorei essa compra. Eu ainda tenho um objetivo para baixo, de Fibonacci, que ainda não chegou hoje. Acredito que amanhã deva abrir em torno desse objetivo. Vou mostrar para vocês no gráfico de 60 minutos. Tá aí o gráfico, né? Relação de Fibonacci 0 aqui em cima, 100 nesse primeiro fundo. Né? Então ele dá como objetivo ainda esse 115.703. É bem provável que amanhã cumpra. E a partir daí a gente não sabe ainda se ele retoma a alta, né, e faça uma possibilidade de fundo aí, ou se ele caia mais, né? Se ele caia mais, abre mais objetivo para baixo e aí amplifica ainda mais a queda. Então esse início de dia nessa compra, né, eu descarto, né, justamente porque é um gráfico mais longo. Então esse início do dia, essa puxada para cima, descarto. Busquei muita venda, justamente porque o gráfico mais longo ainda tinha alvo, feito. Bom, apesar disso, a minha primeira operação ainda foi na compra, né? Na verdade, eu estava fazendo um scalping na abertura do S&P, do mercado americano lá fora, né? Eu costumo, se der a oportunidade, eu costumo fazer esse tipo de operação. São poucos pontos, porém a velocidade, às vezes, é um risco-retorno melhor. Uma vez que, no momento que eu entro no trade não pode muito contra a minha posição, perfeito? Então, é um risco-retorno bacana e movimento explosivo, né? Rápido normalmente. Eu vou mostrar o que aconteceu hoje no começo do dia. O mercado aí, gráfico de 5 minutos à esquerda, eu tenho um fio entre máximo e mínimo do dia. Vou fazer uma compra nesse primeiro nível aqui de 23, perfeito? E aí eu vou tentar sair mais ou menos dessa região. Eu tentei alongar para ver se sair acima do topo anterior, mas o mercado ficou muito, muito mastigado. Eu vou soltar o vídeo aí. O mercado vem caindo, aí eu vou agredindo. Eu já fui até um pouco maior nesse primeiro trade, apesar de ser meu primeiro trade. Eu estava confiante nesse trade, né? E já comecei a entrar mais lote do que o normal por ser o primeiro. Estava confiante, né? Só que a dinâmica de preço realmente foi um pouco mais difícil, né? Assim, ele brigou muito antes de subir. Reparem a quantidade de lotes que eu já entrei. Ele brigou muito antes de subir e depois a gente entende o motivo, né? A gente acumulando venda aí, não deixava subir, né? E aí ficou realmente um pouco mais difícil, né? Tinha vendedor na área, dava para ver a trocação de lote, aí, pelo menos no índice cheio entre Bradesco e XP, perfeito? Então tinha bastante lotes no cheio, trocando aí nessa região, ficou mais ou menos uma hora por aí. Reparem que eu vou comprando, mas eu vou aliviando um pouquinho a posição, né? O mercado realmente estava um pouco mais pesado, eu não queria, se fosse uma operação perdedora, eu não queria alastrar muito no primeiro trade, então eu tive que cuidar da mão. E na medida que ele fosse subindo, eu fui adicionando novamente, né, perfeito? E aí eu fui fazendo o trade aí mais tranquilo. Eu tentei alongar um pouco mais no trade, conforme eu tinha mencionado, tentar sair um pouco acima do topo anterior, mas realmente foi um trade complicado, né? Então, se vocês observarem aí a dinâmica do preço, né, para quem operou hoje pela manhã, sabe como foi essa região, né? O mercado ele tentava subir e logo caía 100, 150 pontos. Aí voltava a subir a 200 pontos, aí caía 150, 200, 250 pontos. Ficou assim quase uma hora e foi bem complicado essa região, mostrando que realmente era uma região de briga, né? Nessa região de briga, quando eu vejo que tem player forte dos dois lados, né, eu não fico no meio, né? Então, assim, depois de identificado, né, obviamente que eu identifiquei depois que já tinha entrado no trade,
Depois de identificado o problema que eu estava, né, aí depois eu não entrei mais, né? Mas a princípio a gente já consegue ver, mesmo quem não veja pelo book ou quem não veja pelo Times and Trades, os lots, né, essa análise de book, tape reading que eu faço também, mas a gente vê pelo gráfico, né? Então na região a gente já vê uma barra vermelha expressiva, né? Aí ele tenta subir e volta, deixa uma cauda, e a gente está vendo a cauda, a gente está vendo a dificuldade do papel subir, né? Então realmente a gente às vezes consegue fazer esse mesmo tipo de leitura tanto no tape reading como na análise gráfica, perfeito? E aí a gente vê a dificuldade de subir, ele brigava muito, né? Acabou que eu não consegui fazer o trade na totalidade do lote que eu entrei no início, mas consegui sair positivo e bem positivo. Aí acaba esvaziando boa parte do meu lote, eu já estou vendo a dificuldade novamente, 3 segundos para fechar o candle, realmente vai outro vermelho na região, né? Então se a gente fizer uma análise de price action, que é a dinâmica de preço, a gente analisa o preço na região, né? Que seria essa região aqui, ó. A gente vê essa dificuldade, preço vermelho, né? Não está conseguindo subir, né? Obviamente que ele também não cai, mas isso não importa no momento. Eu estou vendo que tem gente vendendo nessa região, isso já não me agrada muito, perfeito? Então eu deixei um lote remanescente aí para continuar, para sair, e deixei aí o trade correr ou eu seria estopado, perfeito? Aí o mercado começa a brigar muito na região, aí eu resolvo sair ao mercado mesmo e desisto do trade, praticamente desisto mesmo e não gostei de ficar exposto aí nessa região. O mercado já devia ter subido, mostrando diversas caudas aí na região, apesar de ter subido ainda mais, né, rompido a máxima, mas a meu ver a dinâmica do preço estava bem ruim. Bom, galera, e aí, né, veio a novidade aí dos vídeos, né, que foi uma operação de swing que eu abri no meio do mercado, tá? Então eu abri uma posição de swing vendido no BOVA11, a ETF que replica aí o índice Bovespa. Bom, a primeira pergunta que pode vir é por que ao invés de vender índice você vendeu BOVA11? Bom, normalmente quando é para swing trade, se for na compra, eu opero comprado no mini índice, perfeito? E aí eu vou sofrendo os ajustes e eu tenho que ter margem para cobrir os ajustes. Agora, se eu estou operando vendido, eu prefiro vender vendido no BOVA11. Por quê? Apesar de eu pagar aí uma taxa pequena anual para aluguel do papel, boa parte dos recursos dessa venda entra no meu caixa. Aí eu posso usar esses recursos para me alavancar a minha carteira, comprando outras coisas. Perfeito? Então, eu prefiro normalmente vender BOV e comprar mini índice, por esse motivo. Perfeito? Então, o que aconteceu hoje? Por que eu resolvi abrir essa venda? Primeira coisa, né? De novo, eu ainda tenho um nível a cumprir. Tá? O nível no BOV é 111,32, mas na verdade é o mesmo ponto lá daqueles 117 e 500, 115, 700, uma coisa assim lá que eu mencionei no começo do vídeo, né? 115, 700. E aí eu estou operando a favor desse alvo. Então, o que aconteceu? Eu estou observando a dinâmica de preço através desse FIBO, né? E aí eu observo que o mercado ele sobe, né, no começo do dia. Então a gente vê aí, no começo do dia, esse candle, começa o dia nesse candle grande de Marubozu aqui, barra elefante verde, não tem continuidade e volta, perfeito? Então eu fiz uma venda aonde? Eu fiz uma venda pelos 60 minutos, na verdade. Então, vendo aqui, perfeito? Stop aqui em cima, alvo aqui embaixo. Então o risco retorno é muito bom, valeria muito a pena. Com relação ao vídeo, eu não fiz a gravação no início do vídeo, né? Eu uso outra tela, outra plataforma para fazer swing trade, tá? Outra corretora, inclusive. Porém, eu filmei no decorrer do movimento, tá? Então vocês vão ver que no decorrer do movimento eu mostro para vocês aí o trade. E aí muita gente pode falar, pô, mas então por que você não entrou para o day trade também, né? Por que você não fez a operação no day trade? Porque pelo day trade ele não entrou no meu sistema, né? Então assim, mesmo achando que o mercado ia para baixo, né? No day trade ele não entrava no meu sistema, eu não consegui clicar, né? Então eu vou mostrar o porquê disso. Então tá aí o gráfico aí do BOVA11, né? A minha venda é essa linha vermelha, perfeito? E aqui estão as minhas compras, tá? Justamente na 112, que é o meu alvo final, perfeito? Então eu peguei toda essa queda aqui nesse momento do início do vídeo, né? Vocês podem ver que eu estou pegando 1,60%, né, nesse trade. 1,60% equivalente no mini índice, mais ou menos aí 2.000 pontos. Então
equivaleria a 2.000 pontos no mínimo se estivesse pegando agora nesse trade, perfeito? Então, assim, eu entrei nessa quebra de pivô, né? Apesar de eu poderia ter feito essa quebra, operado, na verdade, o trade seria venda nesse candle, no rompimento da mínima com stop na máxima. Esse é o trade, perfeito? O que acontece, né? Aqui a gente está olhando um gráfico de 10 minutos, vou mostrar para vocês os 5 minutos o que acontece, né? E o fato, porque esse trade não entraria no meu setup de day trade, tá? Aí o gráfico de 5 minutos do BOVA, exato momento onde eu vendi para swing. E por que eu não faço para day trade? Porque eu não vendo próximo à média inclinada. Perfeito? Eu não faço esse tipo de venda. Eu posso vender aqui em cima, longe da média, próximo da média, tá? Eu não vendo porque eu acho que sempre próximo dessa média há enrosco. E aí o alvo fica muito curto. Então, o que eu imaginei? Falei, putz, o mercado vai cair, só que ele não entra no meu sistema. Né? Então eu não vou operar no day trade. Falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender aqui, vou pôr stop aqui e vou carregar. Se der o alvo no dia, bacana. Se não der, como não deu, eu levo para swing. Perfeito? Então, exatamente por isso que eu resolvi fazer esse swing. Né? E tá aí o mercado. Né? Então ele acabou desenvolvendo, né? Ele acabou que nem conseguiu subir para marcar um topo, né? Ele fez um pullback de lado e caiu mais. Né? Bom, a gente vê que o mercado ele demorou para se desenvolver. Eu abri essa operação, era 11 não, medi meia, mas medi 40 por aí. Eram quase 6 horas da tarde e a operação ainda não tinha dado o alvo, né? Eu fui apertando meu stop, deixei meu stop no high. Eu já estava com um lucro considerável. O que a gente precisa pensar? Eu estava fazendo 1,60 num trade, né, intraday, né, 1,60 equivalente a mais ou menos 2.000 pontos. A Selic está mais ou menos a 2%, né? Então, estou falando que estou fazendo aí uma Selic 75% da Selic em um dia, né? O que a Selic faria no ano. Então, assim, aí vai de vocês, né? Colocar no bolso ou ponderar, né? Se realmente vale a pena, será que vale a pena o risco de eu levar para amanhã? Ou melhor eu sair? Eu comecei a apertar o stop, eu estava gostando já do resultado. Então, o mercado ele desenvolve para baixo. Vou dar uma acelerada no vídeo. Em movimentos bem lentos, né? Então o mercado fica bem lento no final, né? Me tira alguns lotes, né? Eu acabo fazendo uma realização. Eu queria sair mais para baixo, mas o mercado acabou que fechou, né? E eu não consegui sair onde eu queria, né? Bom, nesse caso, olha lá, 2%. Nesse caso eu teria que tomar uma decisão, né? Então assim, eu ficaria ou não com o trade, né? Bom, eu sempre, normalmente, quando eu tenho muita dúvida, eu tomo o caminho do meio. Então, o que eu fiz no caso? Né? O mercado fechou, eu acabei saindo metade da minha posição no leilão de fechamento e a outra metade eu levei para amanhã. Perfeito? Então, ainda eu estou carregando metade da posição para swing e vamos ver que bicho dá. Tá? Então, foi um trade diferente dos habituais. Tá? Só um outro adendo bacana é o seguinte. Se a gente observar pelo gráfico de 5, a média estava inclinada, mas esse aqui é o gráfico de 10 minutos, a gente já vê que a média está flat, né? Então, ou seja, nessa venda, nesse pivôzinho de 5 minutos aqui, ó, ele me permitiria fazer essa venda até. Por quê? Porque a média flat não oferece condições de suporte e resistência. Talvez não seria um empecilho para mim, como não acabou sendo, ele passou direto. Perfeito? Eu acabei optando por não fazer e fazer uma estratégia de swing. E se eu fizer essas duas? Bom, se eu fizer essas duas, eu estaria me alavancando demais, na minha opinião. Tá? Então, eu já estou fazendo uma operação direcional, né? E aí, no mesmo momento, eu faria uma outra operação para a mesma direção, né? Só que para day trade. Então, eu acabei optando por fazer nesse método e, no fundo, valeu a pena, né? Aí, galera, vocês veem que o ativo entra em leilão, né? E o mercado ele vai agora aguardar aí as ofertas. O ativo acabou fechando aí a 20 centavos, 28 centavos, se não me engano, acima do último preço negociado. Mas foi um bom trade, foi tranquilo, não passei calor, né, absolutamente, e ainda carrego metade do lote aí para amanhã. Com relação a essas operações de swing, né, eu normalmente eu gosto de fazer operações de swing as entradas em operações no meio do dia. Tá? Então, me agrada muito o gráfico de 240 minutos, por exemplo, porque você opera um candle de metade do dia e aí você entra no dia e às vezes o mercado até anda bastante, acaba fazendo uma parcial
para ficar um pouco mais longe aí do preço de mercado, meu preço de cobertura acaba caindo e ficando mais tranquilo na operação. Então, normalmente, dificilmente eu faço entrada no final do dia, no leilão de fechamento. Também faço, mas menos, tá? Mas faço bastante aí em gráfico de 240 minutos, 120 minutos também. Tá? E o que eu tenho feito nessa queda de BOV? Eu tenho uma carteira extensa de ativos, não só papéis à vista, eu tenho muita opção, né? Eu mexo bastante com opção. E ultimamente, aí hoje e final da semana passada, eu vendi algumas puts, né? Então eu vou vendendo put aí de alguns papéis que eu tenho a intenção de comprar. Para quem entende um pouquinho de opção sabe o que eu estou fazendo. Vou coletando alguns prêmios e se cair, eu compro sem problema nenhum. Perfeito? Então, essa é uma das estratégias que eu uso usualmente. Perfeito? Então, tem bastante put vendida, algumas coisas eu comprei à vista, algumas travas de baixa para redear, para proteger minha carteira. Eu tenho também alguma coisa fora do dinheiro na compra, né, nos calls OTM, né, caso o mercado exploda algum dia aí. Então eu tenho uma carteira bem equilibrada e sugiro aos que não entendem de opções a entenderem esse mercado, porque esse mercado é um mercado que vai balizar aí os ativos à vista. Tá? Então a gente costuma dizer aí que antigamente, agora, né, atualmente, o rabo balança o cachorro, né? Ou seja, os derivativos estão fazendo preço aí nos ativos subjacentes, né? Que seriam os papéis, tá? Então, eu vou soltar um vídeo posteriormente aí a respeito, falando um pouquinho disso aí, de um trade que aconteceu, isso aí, e de que forma a gente faz esse tipo de leitura, né? De que forma que observa que o derivativo, uma opção, ou o mercado futuro, né? No qual o mini índice está inserido, ele influencia na vista. Perfeito, galera? Agradeço a audiência aí, muito obrigado, até o próximo vídeo.